Olá, vocês estão prontos para a nossa segunda videoaula, onde nós vamos tratar dos partidos políticos durante os períodos colonial e imperial no Brasil. Durante o período colonial, a rigor, não se pode falar em partido político. O que existia naquele momento eram agremiações, era um conjunto de pessoas que tinham os mesmos ideais políticos, tentando ou manter as coisas como estavam ou constituir um novo país. Haviam três grupos naquele momento. O primeiro era o Partido Português. Estes primavam pela manutenção do Pacto Colonial. O Pacto Colonial era aquela obrigação que existia no Brasil de não poder comercializar com outros países que não fosse Portugal. Ou seja, qualquer navio que para cá viesse ou que saísse daqui trazendo ou levando mercadoria, tinha necessariamente que beijar os portos portugueses para ali pagar as suas taxas, e isso é interessante para os comerciantes portugueses lotados aqui no Brasil. Outros pretendiam que o Brasil tivesse um comércio livre, mas que não necessariamente se independesse de Portugal. Esses eram chamados Partido Brasileiro. E por fim, nós tínhamos o Partido Liberal Radical. Esses não. Esses queriam a libertação do Brasil em relação a Portugal. E mais, queriam constituir aqui uma república, a exemplo do que já vinha acontecendo nos Estados Unidos e na França, por exemplo. Portanto, neste momento, ser conservador era pretender a manutenção do pacto colonial. Ser liberal era defender o livre comércio. E alguns mais liberais ainda, liberais radicais, esses pensavam na constituição de um novo país e até de uma república por aqui. O período imperial vai começar em 1822, quando Dom Pedro I dá o grito da independência, e vai se estender até 1831, a primeira fase que a gente chama de primeiro reinado, que é o reinado de Dom Pedro I. O que aconteceu? Dom Pedro I, ele, após dar o grito da independência, constituir um novo país, ele, depois da Constituição de 1824, ele tomou muitos poderes para si e começou a criar atritos internos, políticos e com a própria população. No final, ele estava com a imagem muito arranhada por aqui. Em 1831, ele abdica do seu trono, ele vai para Portugal, tanto é que Dom Pedro I nosso aqui é o Dom Pedro IV de Portugal. Ele tinha alguns probleminhas para resolver por lá também. E, novo ainda, ele vai falecer em Portugal. A gente vai falar disso já já. Portanto, no primeiro reinado, nós tínhamos três partidos aqui no Brasil. Os liberais exaltados, os liberais moderados e o Partido Português. O Partido Português ainda se preocupava em dar maior poder ao imperador, mais até do que ele já tinha. Os liberais exaltados buscavam federalismo, ou seja, descentralização do poder. E os liberais moderados pretendiam uma monarquia parlamentar, mas eles gostariam que o poder se concentrasse no Rio de Janeiro e não se espalhasse pelas províncias. Portanto, após 1831, quando Dom Pedro abdica o trono e vai embora para Portugal, o filho dele tinha 5 anos apenas, não tinha condições de assumir o governo. Quem vai assumir, conforme a Constituição pedia, é uma regência, primeiramente uma regência trina. Essa regência trina, que estava prevista na Constituição, ela vai durar até o chamado Ato Institucional de 1834, que a gente fala daqui a pouquinho. Porque o período regencial, a gente tem que lembrar, foi um período muito turbulento no Brasil, tanto político como socialmente. Ora, politicamente, houve um embate entre liberais e conservadores, ou seja, federalismo, centralismo. Socialmente ocorreram várias revoltas, até porque nem todo mundo depois da independência ficou satisfeito aqui no Brasil. Uns nem queriam a independência e outros queriam mais, queriam que não fosse monarquia, mas que fosse república. Então vai estourar a cabanagem, que no Grão-Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão,
mas teve uma revolução especialmente violenta e preocupante, que foi a Revolução Farroupilha, que vai de 1835 até 1845. Ela avança, inclusive, no segundo reinado, porque em 1840, com o golpe da maioridade, Dom Pedro II chegou ao poder, mas só vai conseguir debelar essa revolução no Rio Grande do Sul em 1845. Portanto, neste momento, ser conservador era pedir pela centralização do poder, e ser liberal era defender o federalismo, ou seja, a pulverização do poder pelo país. O período regencial ele é muito complexo e ele está dividido em duas grandes fases. A primeira, que inicia com o próprio período regencial, 1831, vai até 1836. Ele é chamado de avanço liberal. Em 1836, os liberais conseguem a instituição do chamado Ato Adicional à Constituição. Esse ato dá maior autonomia às províncias. Ou seja, conseguiu o que os liberais tanto correram atrás. Porém, a partir de 36 vai acontecer o regresso conservador e já em 1837 vai ser editada a Lei de Interpretação do Ato Institucional, ou seja, essa lei vai retirar a autonomia das províncias. O ano de 1874 ele é muito importante, porque nesse ano Dom Pedro I morre em Portugal e o Partido Restaurador aqui no Brasil perde completamente a razão de ser. Nesse ano também é instituído o chamado Ato Institucional, que vai descentralizar o poder, dando maiores poderes às províncias. Nesse ano, portanto, deixam de existir o Partido Liberal Moderado, o Partido Liberal Exaltado e o Partido Restaurador. Surgirão nesse momento o Partido Regressista e o Partido Progressista. Regressista por quê? Porque eles eram contrários ao ato adicional. Eles queriam regressar à situação anterior do ato adicional, qual seja centralização do poder. E os progressistas eram pró-ato adicional, ou seja, eles queriam manter a situação do federalismo. O regresso conservador, portanto, em 1837, com a lei do ato adicional, a lei de interpretação do ato adicional, vai fazer com que o poder se torne central novamente. O que acontece com essa briga toda? Acontece que tanto liberais quanto conservadores, no final das contas, vão ter que se unir. De tanto que eles brigaram, eles vão ter que entrar num acordo entre eles e vão ter que chamar Dom Pedro II e falar: olha, você ainda é um garoto de 14, 15 anos, mas você tem que assumir o governo, porque a gente não tem condição de governar. No final das contas, ambos os partidos tiveram que ir beijar a mão do imperador. Após o golpe da maioridade, que se dá em 1840, os progressistas vão se tornar no Partido Liberal. E eles são comandados por o antigo regente Diogo Feijó. Os antigos regressistas vão se tornar no Partido Conservador, liderados por Bernardo Vasconcelos. Muito bem, ao final do Império, no período imperial, dois partidos efetivamente produziram o embate ideológico, que é o Partido Conservador, chamado de Saquaremas, fundado em 1836, e o Partido Liberal, chamado de Luzias, fundado em 1837. Mas, apesar de oponentes, liberais e conservadores se aproximavam a respeito de uma questão importantíssima neste país, a questão da escravidão. Os conservadores eram favoráveis à manutenção da escravidão e os liberais até aceitavam o fim dela, desde que de maneira lenta e gradual. Ou seja, no fundo, eles queriam a manutenção da escravidão. Ambos os partidos eram compostos por proprietários, tanto de terra quanto de escravos. Em 1870, vai surgir o Partido Republicano, já dando os ares do que vinha por ali.
a república estava começando a ganhar força entre a elite pensante do país. É o que nós vamos ver no nosso próximo módulo, na nossa próxima videoaula, e eu espero vocês até lá. Mas antes disso, eu gostaria de pedir o seguinte: meu e-mail está aí. Qualquer dúvida, mande para cá. E sugestões, observações, quero receber de vocês, porque ensinando a gente acaba também aprendendo. Um abraço e até o próximo vídeo.